que eu fiz esse resgate? Porque eu fiquei pensando como que uma música faz tanto sucesso durante, sei lá, um ano, né, em tudo que é lugar. E em qualquer ambiente, eu ouvi isso em pagode, em sertanejo, enfim. 2008, a Bruna disse. 2008. Olha só. E eu fiquei pensando, por que será que ela fez tanto sucesso? Minha conclusão, salvo melhor juízo, é que toda pessoa, ou a maioria das pessoas, né, a imensa maioria das pessoas brasileiras, deseja que Jesus entre na sua casa. Muitos não sabem como isso pode acontecer, uns acham que enfim, tem uma visão errada, mas quando as pessoas cantam, entra na minha casa, eu quero isso, eu quero. Quem não quer Jesus na sua casa, né? Quem não quer a presença de Deus na sua casa, todo mundo quer. Até mesmo quem não é religioso, até mesmo quem não crê em Deus, até mesmo quem não lê a Bíblia, enfim, mas todo mundo quer de alguma forma que Deus entre na casa e mude a história, né? E faça um milagre, e faça algo sobrenatural. Bem, a grande questão é, se nós queremos isso mesmo, isso tem que ser um alvo da nossa vida. A gente tem que querer, Jesus, entra na minha casa, entra na minha história, mexe com a estrutura, mexe com a minha família. E depois que Jesus entra, o que isso tem que gerar? Bem, gente, tem que gerar uma mudança não só em mim, no meu cônjuge, né? E nos meus filhos, tem que gerar uma mudança que contagie quem entra na minha casa. Tem que contagiar os meus vizinhos, meus amigos, meus outros parentes. A minha casa tem que ser um lugar que as pessoas querem estar. Porque, de fato, Jesus entrou na minha casa. Meus irmãos, quem aqui já foi em alguma casa e entrou e ficou mal, ficou arrepiado, ficou oprimido, ficou desconfortável, ficou com vontade de ir embora? Eu já passei por isso. Já entrei em casa cheio de demônios, cheio de pressão espiritual. Tu fica ali mal. Agora, também o contrário é verdade. Tem lugares que tu entra, tu não quer mais ir embora. Tu quer sentar e dizer, Jesus, eu estou aqui, que coisa boa, que paz, que ambiente especial, que lugar cheio de amor, de paz, da tua presença. Por quê? Porque nós podemos preparar o ambiente. Nós não temos controle sobre o que Deus vai fazer, mas nós podemos preparar o ambiente para receber Jesus, para que Jesus se manifeste, para que Jesus faça algo entre nós. E é isso que nós queremos nesse mês renovar em nós. O desejo de que a presença de Deus nos acompanhe também em nossas casas. Nós temos falado, meus irmãos, e temos pregado sobre avivamento esse ano, o ano inteiro falando sobre avivamento, e temos visto em nosso meio muitos sinais disso. Temos tido aqui vários testemunhos de orações respondidas, de curas sobrenaturais, de pessoas que estavam afastadas voltando para Jesus, pessoas que estavam em pecado se arrependendo, pessoas que estavam incrédulas se convertendo. Temos visto isso em nosso meio, e isso muito nos alegra. Mas nós queremos que aquilo que acontece aqui no culto, aqui nas vigílias, aqui nos eventos que nós realizamos, também aconteça na sua casa. Que na sua casa também pessoas se convertam, que nas suas casas também orações sejam respondidas, que na sua casa também pessoas sejam curadas, que na sua casa pessoas também sejam quebrantadas por Jesus, também se convertam, também se quebrantem, também se renovem, se fortaleçam, enfim, que a sua casa também seja um lugar onde a presença de Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. Amém? Quem quer isso na sua casa? Eu quero. Nós queremos isso na nossa casa. E a grande questão é, bem, o que nós precisamos fazer então? E eu quero fazer aqui, nos próximos minutos, uma reflexão com você sobre algumas coisas que nós vivemos de março de 2020 até outubro de 2021. Já passaram aí 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, né, desses dias difíceis em função da pandemia. Você lembra que algumas vezes eu falei aqui na igreja 3 atitudes que nós temos que fazer constantemente, que é repense, refaça e recomece. Essa é uma outra xícara boa. Essa aqui hoje
lançaram aqui uma xícara, né? Tá difícil, seja forte, né? Hoje essa aguinha aqui deve estar boa, né? Xícara que o pessoal do Conecta e do Encontrados estão lançando para ajudar o ministério dos adolescentes e dos jovens. Então você pode, ali atrás, comprar uma xícara. Eles não têm para vender a pronta entrega, você encomenda, e aí eles trazem semana que vem. Tem algumas? Ah, tem. Então tem. Ponto. Tem quantas? Tem 200? Ah, ok, então. Então você compra as primeiras que tem, e se alguém não conseguir comprar a pronta entrega, pode encomendar, mas você pode já levar hoje os mais rápidos, né? A sua xícara tá difícil, seja forte. E vão sair aí outras canecas aí com outras frases, né? Essa é uma boa. Repense, refaça e recomece. E nós, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, nós como igreja vivenciamos esse processo de repensar, refazer e recomeçar. Eu me lembro, Rodrigo, tu também deve se lembrar, de muitos meses, muitos cultos que nós realizamos aqui nesse auditório, a banda e quem estava pregando. Muitos cultos. Nós vimos aqui só a banda, o pessoal, os câmeras, o pessoal da logística, do multimídia e mais ninguém. E auditório vazio. Depois, por muito tempo, os governos liberaram 30 pessoas. Daí nós vimos para cá, tinha 15 pessoas trabalhando no culto, na logística, e 15 pessoas sentadas. Nesse auditório, né, bem espaçoso. E isso não foi por um mês, não foi por algumas semanas, foi por mais de ano. Mas nós estávamos aqui, entendendo o momento, nos adaptando, nos refazendo, né, nos reinventando. Estávamos aqui, fazendo lives, fazendo eventos online, teve eventos dos casais online, dos jovens, das crianças, dos PGMs, de todo mundo. E foi por muito tempo. Mas graças a Deus, graças ao esforço da sociedade como um todo, né? Governo, sociedade civil, prefeituras, governo do estado, enfim, todas as forças aí comunitárias, sociais, de alguma forma contribuíram para que avançasse a vacinação, para que as pessoas, né, fossem tratadas, e hoje a pandemia tem diminuído o número de óbitos, de pessoas infectadas, pessoas hospitalizadas. Ainda temos alguns cuidados, sim, temos que ter, mas aos poucos a vida foi retomando. Muitos de vocês que estavam trabalhando home office já não trabalham mais home office, né? Já voltaram a trabalhar, já estão indo trabalhar nas suas empresas, seus empregos. As escolas voltaram a ter aula, enfim, o comércio está reabrindo. Hoje tem até gente lá na arena, né? Tem até, eu acho que algum irmão que não veio para o culto foi para a arena hoje, né? Deve ter alguém lá. Voltaram-se, né? Enfim, os restaurantes estão sendo ocupados, os shoppings, enfim, a vida tenta retomar uma certa normalidade. E nós, como igreja, entramos nesse processo de retomada. A primeira coisa que nós retomamos como igreja foram as celebrações presenciais como essa. Nós ficamos muito tempo, né, só no online, com poucas pessoas, até que fomos reabrindo. Eu estava revendo, né, nós reabrimos os cultos com um pouco mais de flexibilidade a partir de maio. Em maio passamos a ter cultos com 30%, né, ali com cerca de 100 pessoas, cento e poucas pessoas aqui no culto. E começou em maio. Daí nós reabrimos lá o templo da Ariovaldo. E hoje temos culto lá de manhã e aqui de noite. Mas isso foi em maio, faz pouco tempo, faz o quê? 5 meses, 4 meses. E aí, os adolescentes voltaram a se reunir na sexta-feira. Estão se reunindo toda sexta-feira. Os jovens também no sábado começaram a se reunir. E estão se reunindo. Sexta-feira, às 8 horas, temos aqui os encontrados. Sábado, às 19, os jovens. Também começamos a fazer os encontros os encontros temáticos, né? Fizemos já encontro de mulheres, 2 cultos de mulheres, né, Aline? Que foi também muito, muito especial. O último estava 90 e poucas mulheres aqui. Glória a Deus. Como é que é? Pronto. Som em línguas estranhas aqui, né?
Meus irmãos, e aí os homens também começaram a se reunir. Uhul. Selma! Vocês são demais, né, gente? E aí, então, começamos a ter os encontros. Imagina quarta-feira, como é que vai ser? Esposa, manda o teu marido. Manda ele para cá. Olha, marido, vai para lá que vai ser bom. Tu vai voltar melhor. Ele vai voltar uma versão revista, atualizada e melhorada. Então, manda ele para cá. Manda que ele vem. Quarta às 8 horas. Quem puder, pega um salsichãozinho assado. Pega um salsichão que nós vamos assar aqui, né? E vai ter depois umas melhorias ao final. E aí, meus irmãos, então começou a voltar os encontros. O Semeando Vidas também começou a voltar. Né? Cadê o Semeando Vidas? Ninguém aí. Olha, Paulo. Uhul. Voltou o Semeando Vidas. Os casais agora estão já com um retiro, com inscrições esgotadas. Não tem mais vaga, né? Os casais vão fazer um retiro na praia no mês que vem. Já estão com inscrições esgotadas. Em 3 semanas, eu acho, que esgotou as inscrições, né? Tavam uma semana. O pessoal estava com tanta vontade de um retiro que uma semana esgotou as inscrições. Então, nós começamos a voltar. E, meus irmãos, as pessoas estão sedentas por relacionamento. As pessoas estão querendo conversar. Estão querendo sentar, Daila, em volta da mesa. Estão querendo. Por favor, me leva para comer. Eu quero conversar com você. Eu quero tomar um café. Quero comer algo contigo. Há um desejo. Marcelo é um aqui. Marcelo está se oferecendo para ser convidado. Então, gente, há um movimento, na verdade, de conectar pessoas. E nós entendemos que agora, em outubro, nós temos que dar um start num outro movimento aqui na igreja, que é começar de forma progressiva, mais intencional, a reabrir os pequenos grupos nas casas. Amém, gente? É um processo de retomada. Deixa eu falar para você algumas coisas. Antes da pandemia, nós tínhamos 22 grupos abertos de adultos. Não estou contando aqui de adolescentes e jovens que se reúnem na própria igreja. Mas nós tínhamos 22 casas que se reuniam semanalmente. Em função da pandemia, muitos desses grupos se desarticularam. Hoje nós temos 10 grupos, fechou 12. E desses 10, boa parte deles encolheu, ficou menor. Tinha 12, 15 pessoas, passou a ter 5, 6, 7. Encolheram, porque, sim, as pessoas foram cansando, né, de ficar em reuniões online. Parece que as reuniões online geravam um nível de comprometimento menor, adesão menor. As pessoas não ficavam tão à vontade em convidar amigos para participar dos encontros online. E não tinha visitante, não tinha amigo novo. Eram sempre os mesmos. E aí nós começamos a entender que, nós vamos começar um movimento. Não é que a gente vai ter grupo já amanhã já na casa, não. Mas a gente vai começar um movimento de retorno, preparação, fazendo alguns ensaios, fazendo, alguns movimentos nessa direção. Mas hoje eu não quero falar de como vão ser esses movimentos. Nós tivemos uma reunião com alguns líderes ontem e sexta-feira, onde nós combinamos algumas coisas. Mas eu quero hoje falar para a igreja aquilo que eu acho mais importante, o porquê disso. O porquê é importante nós entendemos que as nossas casas precisam estar abertas para acolher pessoas. Por que isso é importante? Como diz lá o Valota, quem sabe o porquê, dá um jeito no como, né? Quem entendeu o porquê, vai fazer acontecer. Então eu quero hoje explicar o porquê desse movimento. E meus irmãos, a essência disso está num conceito
que nós falamos aqui muito tempo na igreja, que é nós queremos ser, trabalhamos para ser uma igreja relacional. Isso é uma marca nossa. Nós não queremos ser uma igreja só de eventos, só de cultos, só de encontros no auditório. Não, nós queremos ser uma igreja que as pessoas se conectam em pequenos grupos também, em ambientes onde elas podem vivenciar a sua fé de forma mais pessoal. Esse ambiente, meus irmãos, aqui de 200, 300, 400 pessoas, é um ambiente muito impessoal. A gente não consegue falar com muita gente, a gente passa mais tempo ouvindo ou cantando do que conversando uns com os outros. E é em torno da mesa, do sofá, que nós nos conhecemos, que nós conhecemos o outro, que nós sabemos um pouco da sua história, que nós nos apresentamos, que nós conectamos pessoas, aproximamos pessoas. É nesse ambiente, é nos encontros menores, nas casas, nos ambientes menores. E é isso que é o diferencial dessa igreja. Você que chegou aqui há pouco tempo, talvez nos últimos meses, talvez tu só conheça a igreja dos cultos. Eu creio que tem aqui algumas pessoas, talvez muitas pessoas, que só conhecem a igreja do domingo. E mais nada, não conhece outros ambientes. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós temos outros espaços para você também conhecer e vivenciar a sua fé. E um desses espaços, que para nós é muito caro, são os PGMs, os encontros nas casas. Para nós isso tem um valor elevado, porque ali pessoas vão se conectar, vão abrir o coração, vão orar uns com os outros, vão trazer amigos e vão viver a sua fé. É nesse ambiente. Sabe qual é o nosso alvo? Tem ali um próximo slide, passa lá, vai mais, adiante, próximo, esse aí. O nosso desejo, a nossa maior visão como igreja, eu vou aqui usar aqui o Rodrigo como exemplo, que eu me torno amigo do Rodrigo, porque gente, 90% das pessoas que se convertem por causa de um amigo, de alguém fala para ele de Jesus, alguém ouve ele, alguém ora com ele, alguém explica para ele a Bíblia e ele se converte. 90% ou mais são dessa forma. Então nosso alvo é que eu, por exemplo, conheço o Rodrigo e começo com ele um relacionamento, apresento Jesus para ele, aí ele se converte, aí ele diz: eu quero seguir Jesus. Aí o que eu faço? Eu vou ajudar ele a se batizar, eu vou ajudar ele a fazer um discipulado, um estudo bíblico, eu vou caminhar com ele para que ele conheça a palavra de Deus mais e se batize, que é o segundo passo da fé. O primeiro passo eu me converto, depois eu me batizo. E depois que o Rodrigo se batiza, eu vou ajudar o Rodrigo a se integrar na igreja, a conhecer outros irmãos, a participar de um pequeno grupo, a participar do ministério dos jovens, ou do louvor, ou das mulheres, ou do semeando, ou do CR, enfim, ele vai fazer parte de algum ambiente da igreja, vai se conectar com outras pessoas. E depois que ele estiver integrado, sabe o que ele vai fazer? O Rodrigo vai ganhar o Eduardo para Jesus e vai fazer o mesmo processo. E isso não tem fim, até Jesus voltar. Amém? Esse é o ciclo virtuoso, é o ciclo que nós sonhamos, que aconteça com cada um de nós. Eu faço um amigo, eu levo o amigo a Jesus, ajudo ele a se batizar, ajudo ele a se integrar na igreja e ajudo ele a fazer o mesmo com outra pessoa. Isso que nós chamamos de relacionamento discipulador. É isso. É quando o evangelismo e o discipulado não se separam, né? Andam juntos, estão conectados um com o outro. E para isso acontecer, meus irmãos, nós precisamos de espaços menores. Vida na vida, conhecer as pessoas, saber o nome delas, saber a história delas, orar com elas, abrir a Bíblia com elas, explicar o evangelho para elas. É assim, não tem outro jeito.
Então, meus irmãos, esse é o grande porquê. É porque nós acreditamos nesse processo. Porque isso é a essência dessa igreja. Meus irmãos, tem muitas igrejas em Porto Alegre com outros valores, que fazem outras coisas. Tem igreja em Porto Alegre que faz culto todo dia, 3 vezes por dia. Se você quer uma igreja que só faça culto, olha, eu sugiro que você vá para lá, porque lá você vai ter culto segunda a domingo, 3 vezes por dia. Ok. Mas se você quer viver a sua fé, uma outra experiência, uma experiência de partilha, de andar junto, de compartilhar o evangelho, de conhecer as pessoas, de viver família, igreja relacional. Bem, não vai ser fazendo culto todo dia que nós vamos construir isso. Mas vai ser criando espaços. Então isso é uma igreja relacional. É uma igreja família. Uma igreja que aproxima pessoas, que faz amigos. Um outro porquê disso é que nós queremos ser uma igreja acolhedora. Meus irmãos, eu fico feliz quando eu faço uma entrevista com um novo membro, ou faço lá o encontro de integração com novos membros, e os que chegaram dizem o seguinte: olha, eu fui muito bem acolhido aqui. Eu fico feliz, eu digo, aleluia, que bom, porque é isso que a gente ensina, é isso que nós queremos fazer. Nós queremos que as pessoas sejam acolhidas aqui. E ser acolhido, meus irmãos, não é só dar um presentinho no culto, não é só dar uma boa noite para alguém, mas é ouvir a história, é conversar, tomar um café, sair junto, orar junto. Isso é acolher. E é isso que nós queremos ser, uma igreja acolhedora. E, meus irmãos, quando eu penso nisso, uma igreja relacional e uma igreja acolhedora, eu me lembro de 2 textos que eu quero dividir com vocês. O primeiro está em Atos, capítulo 2, versos 46 e 47, que diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sublinha aqui nesse texto algumas palavras. Uma delas, de casa em casa. Meus irmãos, nós temos que conhecer a casa dos nossos irmãos. Temos que abrir a nossa casa. Deixa eu falar uma coisa para você. A pandemia, tu tem que ter muito cuidado. Eu vou te falar algo aqui que tu tem que ter muito cuidado e discernimento para entender. A pandemia adoeceu muitas pessoas. Muita gente adoeceu e ficou com algumas sequelas da pandemia. Uma delas, teve gente que começou a ter medo de gente. Teve gente que transformou a sua casa numa fortaleza. Ninguém entra, ninguém sai. Fortaleza. E meus irmãos, se você transformou a sua casa numa fortaleza, se você se fechou para as demais pessoas, olha, quem sabe tu precisa repensar, refazer e recomeçar os teus conceitos, né? As tuas práticas. Porque Deus não nos criou para viver em fortalezas. Deus não nos criou para viver isolados, com medo dos outros. Não, mas para viver em comunidade. Em comunidade. Meus irmãos, é tempo de nós resgatarmos o propósito da nossa casa. A nossa casa não é uma fortaleza. Amém? Não é uma fortaleza. Nossa casa é um lugar de ajuda. Nossa casa tem que ser um oásis. Se você quer fazer uma metáfora da sua casa, a sua casa não é uma fortaleza, ela é um oásis. Um lugar de refrigério, de socorro, de ajuda. Para que você tem uma casa, um sofá, uma mesa grande?
para receber alguém, para chamar alguém para conversar, para orar com alguém, para abrir o evangelho para alguém. É para isso. Sua casa não é só para você ficar vendo televisão lá, dormir, fazer as suas refeições. Não, tem um propósito a mais do que isso. Isaías 41:6 diz: cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. Você precisa ter pessoas na sua casa que possam ouvir você, que sejam encorajadas por você. Abra a sua casa para acolher as pessoas. Por fim, meus irmãos, nós queremos ser uma igreja que é relacional, que acolhe, mas que também multiplica aquilo que recebe. Uma igreja multiplicadora. Nós queremos multiplicar discípulos, multiplicar líderes, multiplicar locais, multiplicar aquilo que acontece no domingo aqui. Nós queremos que também aconteça quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, em muitos lugares. Pedagogicamente, eu gosto de dizer que a minha casa é uma extensão da igreja. É um espaço onde a igreja também acontece na minha casa. Quando eu reúno ali algumas pessoas comigo, a minha casa cumpre um propósito divino. Então abra a sua casa, meus irmãos. Multiplique. Nós temos que multiplicar os espaços de acolhimento, os espaços de discipulado, os espaços de evangelização, os espaços de oração. Temos que multiplicar isso. Para retomar uma cultura relacional, uma cultura acolhedora, uma cultura de cuidado mútuo uns dos outros. Essa semana, conversava com um irmão aqui da nossa igreja, que me disse a seguinte frase, e eu guardei aquela frase. Ele falou o seguinte: o avivamento chegou na minha casa. Meus irmãos, minha oração é que eu ouça isso de cada um de vocês. Amém? Quem gostaria que o avivamento chegasse na sua casa? O avivamento chegou na minha casa. Minha casa virou um lugar de oração. Minha casa está testemunhando a fé. Pessoas estão se convertendo na minha casa. Pessoas estão sendo discipuladas, estão sendo encorajadas, estão sendo cuidadas na minha casa. O avivamento chegou na minha casa. E aquilo, meus irmãos, a minha oração é que aquilo que acontece aqui aconteça na sua casa também, em nome de Jesus. Que aquilo que Deus tem feito entre nós, nos domingos, nas vigílias, aconteça também na sua casa. Eu termino dizendo que eu tenho feito a oração que Jesus ensinou. Em Mateus capítulo 9, verso 36, Jesus fala o seguinte: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Eu tenho orado: Senhor, mande mais trabalhadores para a sua obra. Essa tem sido, pastor Pedro, a minha oração. Mande mais trabalhadores para a sua obra. E meus irmãos, eu orava por isso esses dias, e Deus me disse o seguinte: Jaque, a resposta a essa oração está aqui, está entre nós. A resposta a essa oração está nesse auditório. Vocês são parte da resposta a essa oração. Mais trabalhadores na seara de Deus, mais trabalhadores que abram a sua casa, mais trabalhadores que promovam encontros, mais trabalhadores que acolham as pessoas que chegam, mais trabalhadores que sejam intencionais na evangelização. E esses trabalhadores, meus irmãos, não estão por
aí não, estão aqui entre nós, você é um deles. Quem sabe hoje tu vai ser resposta a essa oração. Bem, qual é o nosso plano para fazer isso? Meus irmãos, nós vamos ter nesse mês de outubro um treinamento intensivo. 2 quartas-feiras, dia 13 e dia 20 de outubro. 2 quartas-feiras. Um treinamento intensivo para treinar aquelas pessoas que querem abrir um pequeno grupo. Que querem liderar um pequeno grupo ou que querem pelo menos oferecer a sua casa para receber um pequeno grupo. Porque nós podemos ter 2 tipos de pessoas, né? Alguém que não quer ser líder, mas quer abrir a casa. Está valendo. Alguém que quer ser líder, mas não tem uma casa para receber as pessoas, uma casa muito pequena. Ok, está valendo também. Então, tanto quem quer receber, quanto quem quer liderar, vai ser bem-vindo nesse treinamento. Dos dias 13 e dia 20. E no final do mês, se Deus assim nos abençoar, nós vamos então começar novos grupos. E eu espero que sejam 10 novos grupos, pelo menos. Sabe, vamos abrir um grupo lá em Cachoeirinha, na casa do Pedro. Outro lá com o Patrick. Outro lá em Alvorada, na casa do Seabra. Outro ali na casa do Paulo Venier. Outro na casa do Sadi. Outro na casa, quem sabe, lá do Valota. Quem sabe na sua casa também, enfim, em Viamão, em Cachoeirinha, em Canoas, enfim, onde tiver alguém disponível, disposto, nós queremos abrir uma casa. Amém? Lá na Antônio Joaquim Mesquita, 570, vai ter uma casa aberta. Lá no bairro Paz da Areia, Antônio Joaquim Mesquita, 570, vai ter lá uma sala aberta para receber pessoas. Então, se você, quem sabe, quer fazer parte disso, bem, teu compromisso prático qual é? Participar desse treinamento. Dia 13 e dia 20. O que eu faço para participar? Só dá o nome para... Fala ali no final do culto, fala com alguém, com algum pastor, fala com a Grazi, fala com, enfim, algum supervisor. Olha, eu quero fazer parte disso. E você vem. Não tem que pagar nada, tem só que vir com o coração aberto para aprender e para começar. 13 e 20 de outubro. Amém? Vamos ficar em pé? Colocou ali o card para nós? Do curso? Colocou? Maravilha. E sabe, meus irmãos, como que isso vai acontecer? É simples, é assim, ó. Tu abre a tua casa e chama lá uma pessoa, 2. E vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 2, vai 3, vai 4. Mas de repente, vai 8, vai 10, vai 12, o negócio cresce e multiplica. O de repente Deus faz. A nossa parte é abrir o coração, é dar o primeiro passo, é ter a iniciativa. E de repente Deus dá o crescimento, de repente Deus multiplica, de repente alguém se converte, de repente algo especial acontece, de repente alguém se converte, alguém é curado, alguém se arrepende, alguém se quebranta. Porque é no de repente que Deus faz. Nossa parte é preparar o ambiente, e de repente Deus faz.